Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu me lembro de certa vez estar conversando com uma amiga, né, e ela estava me contando um fato bem curioso. Ela estava conversando com um parceiro dela, isso ela me relatou, né? Estava conversando com o parceiro afetivo dela e ela então decidiu perguntar para o parceiro como é que foi a história pregressa dele, né? Com quantas mulheres ele se relacionou, como é que era a vida afetiva dele antes de conhecê-la. Só que quando ela fez essa pergunta, ela tinha a expectativa de que a resposta fosse uma. E, na verdade, a resposta foi outra, bem diferente daquilo que ela idealizava ou daquilo que ela gostaria de ter ouvido. Então ela ficou muito surpresa e profundamente frustrada pelo fato da vida pregressa, né? Pelo fato da vida amorosa antes de conhecê-la não ter sido aquilo que ela gostaria que tivesse sido. Como ela ficou profundamente decepcionada com a resposta, eles acabaram tendo uma discussão por conta disso, isso acabou até estremecendo o vínculo deles, porque ela não estava muito preparada para ouvir a verdade, ela queria ouvir aquilo que ela gostaria de ouvir e não a realidade dos fatos. E eu fico pensando, gente, o quanto isso acontece na nossa vida, né? Muitas vezes a gente pergunta coisas para outras pessoas para que essas pessoas respondam aquilo que a gente gostaria de ouvir e não a verdade, não aquilo que elas realmente acham. Eu me lembro uma vez de uma cliente que falou que estava participando de um curso e a professora desse curso pediu a opinião dela em relação ao curso, né? O que você achou do curso? Você gostou, você não gostou? E ela falou a verdade, ela fez as críticas que ela gostaria de fazer. E ela disse que essas críticas foram muito mal recebidas pela professora, sendo que a própria professora era quem tinha feito a pergunta. Porque uma coisa, gente, é a gente emitir opiniões que não foram solicitadas pelo outro. E outra completamente diferente é a pessoa nos fazer uma pergunta, a gente ser sincero na resposta, ser verdadeiro e a pessoa não aceitar essa resposta porque não era aquilo que ela gostaria de ter ouvido. Isso é muito comum na nossa sociedade, né? Muitas vezes a gente pede para uma pessoa se expressar, falar o que ela acha disso ou daquilo. E se aquilo que ela acha não corresponde aos nossos valores, a gente quer contra-atacar, contra-argumentar, porque a gente não aceita que a pessoa tenha uma visão diferente daquilo que a gente acha certo. E com isso, muitas vezes, a gente acaba tendo comportamentos e sem perceber, e eu me incluo nisso, tá, gente? Eu não tô falando assim, as pessoas são assim, eu sou santa, iluminada, eu também tenho muito a aprender, então quando eu tô falando de questões que vocês passam, eu também passo isso na minha vida. Muitas vezes a gente fica querendo controlar o comportamento do outro para que essa pessoa não nos ofenda com determinadas opiniões, com determinados comportamentos, como se a gente pudesse moldar o mundo de acordo com os nossos interesses, com os interesses do ego, né? Sem respeitar ou sem entender a individualidade das pessoas, a gente fica querendo moldar as pessoas para que elas não nos ofendam. Então a gente faz uma pergunta para alguém e a gente fica esperando uma resposta idealizada. A gente não quer que a pessoa seja verdadeira, que ela seja sincera. Muitas vezes isso acontece comigo também, da pessoa vir me fazer uma pergunta e quando ela vem me fazer essa pergunta, ela não quer saber de fato a minha visão genuína sobre o tema. Ela está fazendo aquela pergunta porque a expectativa dela é que a minha resposta endosse uma visão de mundo que ela tem. Ela quer que as minhas crenças confirmem as crenças dela, né? Então muitas vezes ela quer cometer um ato na vida dela que ela pode achar que não é muito saudável e ela quer a minha validação para que ela possa cometer esse ato. Por exemplo, a pessoa quer ter um estilo de relacionamento que não é considerado socialmente saudável. E como ela não desenvolveu autorresponsabilidade, ela quer atribuir a responsabilidade de decidir o formato, a configuração relacional a mim. Então, a Gisela falou que pode, então tudo bem se eu tiver
um relacionamento numa determinada configuração, porque ela validou essa minha postura. Ah, se fulano falou que pode, então tudo bem, então eu posso fazer tal coisa porque eu fui validada por fulano ou por ciclano, né? Então, gente, o que tem acontecido muito é que cada vez mais as pessoas estão atribuindo a responsabilidade da própria vida a outras pessoas. É muito comum as pessoas falarem frases como: ah, eu sou infeliz porque fulano ou ciclano fez tal coisa comigo. A gente tem essa postura de aprender a culpabilizar o externo e de aprender a não olhar para dentro e de não se reconhecer como corresponsável das coisas que acontecem no mundo. A gente aprende muitas vezes que o meio é que causa determinados problemas e que nós não temos nenhuma responsabilidade sobre isso. E por conta dessa visão de mundo em geral, a gente vai ficando cada vez mais dependente uns dos outros, vamos desenvolvendo muitas vezes relações de codependência, não aceitamos o não, não sabemos lidar com limites, com frustrações, a gente quer tudo na hora que a gente quer, a gente não sabe esperar. Muitas vezes a gente começa a se relacionar com uma pessoa hoje, já quer casar amanhã, não espera o processo das coisas, não espera o tempo das coisas. Muitas vezes a gente faz o plantio de um projeto profissional hoje e já quer que ele frutifique amanhã, não consegue esperar 3, 4, 5 anos com persistência, com trabalho, com esforço, com empenho, para que aquilo possa se consolidar gradativamente e prosperar, justamente porque a gente está cada vez mais dependente, mais ansioso, mais imediatista, mais incapaz de lidar com dor e frustração. E, gente, amadurecer, reconhecer quem a gente é de fato é, acima de tudo, saber lidar com a dor, entender que a dor faz parte da vida. O Osho fala que dor e prazer são as duas faces da mesma moeda. Se você nega um deles, você não vive o outro no mundo de dualidade. É claro que quando o ego se identifica com a dor, isso vira um sofrimento, né? Então uma coisa é a gente ter uma dor genuína. Por exemplo, quando a gente vive o fim de um relacionamento, é claro que a gente vai viver um processo de luto. Esse processo de luto, ele precisa ser encarado e não negado. Então, se você esteve num relacionamento durante muitos anos com alguém, você criou um vínculo afetivo muito profundo, e por algum motivo esse vínculo acaba, é natural, é esperado que você sinta dor, que você viva algumas catarses, para que você possa de fato superar o processo de luto. Isso é humano, isso faz parte da superação. E o luto tem etapas, ele tem fases, né? A psiquiatra Elizabeth Ross, ela tem um livro sobre isso que eu já recomendei aqui, já fiz um vídeo sobre esse tema, sobre as etapas do luto. Então é importante sim a gente lidar com essas etapas, a gente encarar esses fatos. Mas o grande problema é quando o ego se identifica com a dor e a gente sente esse prazer mórbido em cultivar aquele sofrimento, porque de alguma forma cultivar aquele sofrimento faz com que a gente tenha ganhos secundários, faz com que a gente ganhe a atenção do outro. Quantas pessoas às vezes poderiam já ter saído de situações difíceis, mas optam por não sair, justamente porque elas têm um prazer mórbido naquele sofrimento, porque elas recebem atenção, recebem cuidados, enquanto estão vivenciando aquele sofrimento. Então, esses cuidados acabam servindo como um reforço positivo para que a pessoa não mude de postura, para que essa pessoa não evolua e ela acaba se acomodando naquele estado de sofrimento, porque aquilo traz benefícios secundários para ela. Então, gente, é claro que a dor faz parte da vida, né? E quando a gente está vivendo um momento muito difícil, é natural, é esperado que a gente sinta a dor, que a gente viva o processo de luto. É importante que essa dor seja validada, porque ela é legítima. O grande problema, como eu já mencionei para vocês, é quando o ego se identifica com aquela dor e fica se vitimizando por conta daquela dor. E aí transforma aquilo num sofrimento. E aí, eventualmente, qualquer coisa que aconteça no mundo externo é motivo para a pessoa usar aquele fato para fortalecer a dor dela. Esses dias, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma moça que dizia assim: ah, Gisela, eu comecei a gravar os meus primeiros stories, né, na minha rede social,
eu comecei a me expor, a falar o que eu penso e eu recebi uma crítica muito dura. Isso me desestimulou a continuar o meu trabalho, né? E é interessante a gente observar o quanto isso é comum, ainda mais nos dias de hoje, né? Às vezes a gente está fazendo alguma coisa que nos traz alegria, a gente está se expressando, aí a gente recebe algum tipo de postura contrária, algum tipo de crítica, a gente não persiste no nosso trabalho, a gente já fica magoado, já fica ofendido e muitas vezes acaba desistindo do trabalho por conta daquela crítica. Isso revela como está cada vez mais difícil para a maioria de nós lidar com críticas, com pensamentos opostos, com frustração, sendo que isso faz parte da vida. Ainda mais num planeta de provas e expiações, esse é um termo usado por Allan Kardec, né, no Livro dos Espíritos, para quem acredita, para quem é espiritualista como eu. Então a gente vive num mundo de provas e expiações e é claro, gente, que sempre haverá dualidade. Então o mundo não vai ficar lindo, maravilhoso e cor-de-rosa para que a gente fique bem. Então quando a gente vem para esse plano, a gente já tem que encarar a realidade de que a gente vai ter que lidar com consciências diferentes, com consciências heterogêneas, e isso faz parte da vida. O mundo não vai ficar maravilhoso, as pessoas não vão ser extremamente gentis e amorosas conosco o tempo todo, ainda mais num mundo de diferenças de consciências, né? Então a gente não pode ter a ilusão de que o mundo vai ficar maravilhoso para que a gente possa expressar o nosso melhor. Pelo contrário, a gente tem que aprender a expressar o nosso melhor apesar da heterogeneidade de consciência e não se deixar abalar por consciências que são diferentes da nossa, que têm percepções diferentes. A gente pode se abrir para poder aprender com essas consciências diferentes, seja para desenvolver compaixão, seja para aprender com essa visão de mundo diferente, mas não para a gente se fechar. Até porque, como fala o Osho, gente, qualquer crítica que venha do outro só pode atingir o nosso ego, que é aquilo que é periférico em nós, que não é o nosso eu real. Essa crítica não pode abalar o nosso eu real. Só que a gente só conhece o nosso eu real quando a gente se desidentifica do falso eu, que é o ego, e é por isso que eu indico sempre a meditação aqui. Quando a gente olha para dentro e quando a gente aprende, portanto, a construir uma vida interior muito rica, a gente não se deixa abalar pelo que vem de fora. Claro, esse abalo ele pode ser em maior ou menor grau, dependendo justamente do quanto a gente está identificado com o ego. Mas quando a gente entende que aquilo que vem de fora só pode abalar o que não é essencial, a gente passa a culpabilizar menos o mundo externo e a perceber o nosso grau de responsabilidade diante de tudo aquilo que nos afeta. Isso é amadurecer. Isso é se tornar adulto de fato. É saber conviver com a heterogeneidade de consciências, é entender que a dor faz parte da vida, mas que se identificar com ela e torná-la um sofrimento acaba nos colocando numa postura extremamente infantil de uma pessoa que não consegue lidar com as limitações da vida. E muitas vezes, quando a gente olha pra gente, a gente está parecendo aquela criança mimada de 5 anos que está no supermercado com os pais e que fica esperneando porque a mãe ou o pai não quer comprar o chocolate que você deseja. Muitos de nós ainda estão nessa postura de cultivar essa criança mimada, né? E aí não estou falando de um sofrimento genuíno, e sim de uma identificação do ego com a dor, esse foco excessivo na crença de que o mundo te deve algo, então você briga contra o mundo e você está sempre se lamentando em relação a tudo que te acontece, você não consegue enxergar as bênçãos em nada que acontece, você não consegue olhar para dentro e se perceber, porque você está o tempo todo direcionando a sua energia para culpabilizar e responsabilizar o mundo externo. Quem conhece aquela lei hermética, que tudo que está dentro está fora, sabe que, na verdade, muitas vezes esse mundo externo também é uma projeção do mundo interno. À medida em que você aprende a integrar suas próprias sombras, ao invés de projetá-la no mundo externo, na medida em que você se reconhece também como um autor da sua própria vida e você sai, portanto, de uma postura excessiva de dependência, você passa a se conhecer melhor, e quanto mais você se conhece, menos você se abala com o externo. Por exemplo, uma pessoa que deixa de fazer um trabalho importante para ela, de cumprir a missão de vida dela, de expressar a luz dela, porque ela tem medo da crítica do outro,
essa é uma pessoa que não se conhece. Qualquer coisa que falam para ela já a abala, já a desestrutura, porque ela está 100% vulnerável ao que o outro fala. Ela coloca todo o poder dela naquilo que está fora, ou seja, ela não se percebe. E eu não estou dizendo, gente, que a pessoa que vem e faz uma crítica destrutiva para alguém, que ela está certa, eu não estou dizendo isso. Eu não acho que ela esteja. Vocês sabem muito bem que eu defendo aqui uma comunicação gentil, perceptiva e generosa. Mas eu entendo também que tem pessoas que estão num nível de consciência e de percepção que não tem isso para dar, porque ainda não atingiram essa convicção interna. E saber lidar com essa heterogeneidade de consciência é sinal de maturidade. Porque, ok, o ideal é as pessoas serem gentis e se tratarem bem, mas no mundo de provas e expiações, de dualidade, de diferenças de consciências, não adianta a gente ter a ilusão de que todo mundo vai ter educação, gentileza e percepção para se comunicar de forma empática com você, porque isso não vai acontecer, gente. E aceitar essa realidade, encarar esse fato é justamente amadurecer, é entender que o mundo é real, ele não é ideal. Uma coisa é o que você gostaria que acontecesse, outra coisa são os fatos, é como a realidade é. Quando a gente fica idealizando que as pessoas nos tratem de um jeito ou de outro, a gente está desconsiderando as múltiplas formas de expressão por conta da diferença entre os níveis de consciência. Então, quando eu relatei o caso dessa minha amiga que fez uma pergunta para o parceiro esperando uma resposta ideal, e quando essa resposta ideal não veio, ela se frustrou, isso simboliza a postura que muitos de nós têm diante da vida. Muitas vezes a gente pergunta algo para alguém esperando que essa pessoa valide um comportamento nosso ou valide uma crença nossa, e quando a nossa expectativa não é atendida por conta desse ideal que a gente elaborou, né, no nosso cabeção, na nossa mente, a gente culpa o outro por ele não ter suprido essa expectativa, como se a função da existência do outro fosse suprir expectativas nossas. E quando ele não o faz, quando ele não cumpre essas expectativas nossas, a gente o culpabiliza, né? A gente discute, a gente fica muito revoltado. Como assim você não cumpriu essa expectativa minha? E aí eu gostaria de ler para vocês um trechinho do livro Alegria, do Osho, que vai muito ao encontro das coisas que a gente fala aqui. Ele diz assim: Buda diz, existe o prazer e existe o estado de plenitude. Esqueça-se do primeiro para ter o segundo. Pare de procurar fora, olhe para dentro, volte-se para dentro. Comece a procurar e a buscar em sua própria interioridade, em sua própria subjetividade. A plenitude não é um objeto a ser encontrado em algum outro lugar, ela é a sua consciência. Aí ele continua: verdade, consciência e plenitude. Essas são as realidades supremas. Primeiro vem a verdade, quando você entra em si mesmo, fica ciente de sua realidade eterna. Quando você se aprofunda em sua realidade, em sua verdade, fica ciente da consciência, uma imensa consciência. Tudo é luz, nada é escuro, tudo é percepção, nada é inconsciência. Você é simplesmente uma chama de consciência, sem nem mesmo uma sombra de inconsciência em algum lugar. E quando você entra ainda mais fundo, então a essência absoluta é a plenitude. Aí ele fala assim: a felicidade acontece. Talvez seja por isso que ela é chamada de felicidade, porque ela acontece. Você não pode arranjá-la, não pode manipulá-la, não pode manejá-la. A felicidade é algo que está além do seu esforço, além de você. Mas apenas ao cavar um buraco em seu jardim, se você estiver totalmente absorto nisso, se todo mundo for esquecido, inclusive você mesmo, ela estará presente. A felicidade está sempre com você. Ela nada tem a ver com o tempo, nada tem a ver com cortar lenha, nada tem a ver com cavar um buraco no jardim. A felicidade não tem nada a ver com nada, ela é apenas um estado de seu ser sem expectativas, relaxado e à vontade com a existência. Ela está presente e não vem e vai, está sempre presente como a sua respiração, como o palpitar de seu coração, como o sangue circulando em seu corpo. A felicidade sempre está presente, mas se você a procurar, encontrará a infelicidade. Ao procurar,
você perderá a felicidade. A infelicidade é isto, a perda da felicidade. A infelicidade tem uma certa relação com a busca, uma parceria. Se você for ao encalço da felicidade, encontrará a infelicidade. Então, gente, muitas vezes a gente tem a expectativa de que a gente vai ser feliz se o mundo for de um determinado jeito, né? E o que ele fala aqui é que a felicidade é uma questão de consciência, de presença. A partir do momento que você tem presença, ou seja, que você está consciente, você vai perceber que você não vai deixar o seu ego se abalar por coisas externas, por críticas, por exemplo. Porque você vai estar em você não vai estar alimentando vaidades do ego, entende? Então, uma pessoa pode vir falar XYZ para você a respeito do seu trabalho. Se você se conhece e sabe que isso não é real, você não vai se identificar com isso, porque você tem presença, você tem consciência. Você não está colocando o seu poder no externo, você está focando no interno. Na medida em que você se conhece, que você está presente, você sabe que não depende da mudança do externo para manter a sua plenitude, mas sim que você consegue ser o lótus no meio da lama. E você compreende as adversidades externas como oportunidades, como molas propulsoras para a expansão da sua consciência. Você não se identifica com aquilo nem se lamenta daquilo. Você aceita a realidade e, ao aceitá-la, você vive o presente para que você encontre ferramentas para transcender essa realidade. Mas essa transcendência, ela veio da presença, da conexão com a fonte, não da briga contra a realidade, mas de uma consciência, de uma percepção. Perceba que essa postura diante da vida, essa presença, trouxe uma conexão com a fonte de tal forma que a sua percepção passa a não estar mais nublada por determinados sofrimentos, para que você pudesse, portanto, se conhecer como responsável, né, pela sua vida, pela sua autonomia. E isso te dá mais percepção para agir no mundo. Quando você age no mundo e encontra uma adversidade, você não lamenta aquela adversidade, você a agradece, você a abençoa, porque você reconhece que ela é uma oportunidade de expansão da consciência. Em geral, a maioria de nós, por não gostar ou por não saber lidar com as limitações, com as frustrações da vida, a gente quer tudo na hora que a gente quer. A gente aperta um botão e chama uma comida, aperta um botão e consegue um relacionamento, nem que seja por um dia. A gente está acostumado a tudo de forma imediata. A gente não respeita mais o tempo das coisas, o processo das coisas. A gente não compreende mais a dualidade da vida, que a dor faz parte da vida, a frustração faz parte da vida, mas que sim, nós podemos ter recursos internos para enfrentá-las. Para enfrentar essas adversidades, a gente não precisa sucumbir a elas ou usar essas adversidades como pretexto para a gente não olhar para dentro e para ficar culpabilizando o pai, a mãe, o tio, a avó, o professor. É claro, gente, o mundo tem problemas. Eu não estou dizendo para a gente não legitimar a dor das pessoas. Legitimar a dor é uma coisa, não invalidar a dor é uma coisa. Mas a gente se manter numa postura imatura, na qual a gente faz pirraça, quando o mundo externo não atende às expectativas do nosso ego, isso é infantilidade, isso é imaturidade. Maturidade é aprender a lidar com essas dores, com essas frustrações. É reconhecer que nós temos habilidade para fazê-lo. É reconhecer, acima de tudo, por uma perspectiva espiritualista, que tudo está certo como está. Muitas vezes o nosso ego mimado e controlador não consegue enxergar essa realidade. Então, gente, é interessante a gente observar essas posturas que muitas vezes a gente tem na vida de identificação com o sofrimento, que muitas vezes ficam alimentando problemas na nossa vida, problemas que não precisariam mais existir. Porque o problema, na verdade, ele é fruto de uma inconsciência. Quando você traz luz para uma situação, ou seja, quando você está presente, quando você está consciente, aquele problema não existe mais. É como um iluminado, por exemplo. Se você for falar para Buda, Buda, você é um chato.
ele não vai se abalar com aquilo, porque ele não está identificado com o que é periférico. Um Buda, ou seja, uma pessoa iluminada que está consciente, que está no presente, ela sabe quem ela é. Porque afinal de contas, ela sabe, a pessoa iluminada sabe que vive num mundo de consciências muito diferentes. Então, quando ela encontra alguém, por exemplo, que às vezes é grosseiro com ela com palavras, ela percebe que esse é um problema da pessoa. Que se a pessoa está sendo reativa, né, como falou Ali Cravo, se a pessoa está cuspindo os detritos emocionais dela em você, isso é um problema dela, não seu. Como falou Ali Cravo, ninguém é reativo ao que não teme. Um iluminado, por exemplo, ele sabe que a pessoa reativa tem muitas dores, é uma pessoa que tem muitos medos. E ela projeta esses medos no outro. Então, quando o outro é reativo com ele, ele sabe que aquilo não é pessoal, que aquela pessoa não está falando com ele, e sim com as próprias projeções. E é por isso que o iluminado não se identifica com o que é periférico, porque ele está conectado com o verdadeiro centro. Então, gente, quando eu sugiro aqui para vocês para fazer meditação, tem muita gente que me pergunta assim, o que você sugere além da meditação? Na verdade, a pessoa que faz essa pergunta possivelmente não sabe o que é meditação. Meditação significa, na prática, estar consciente, estar no presente. Não existe outra forma de você resolver um problema que não sendo por estar no presente, por estar consciente. Então, eu não tenho outra prática para sugerir além da meditação. Existem muitas outras técnicas que eu já recomendei várias vezes aqui, que são excelentes, como Theta Healing, constelação familiar, EFT e tantas outras, que podem ser de grande auxílio para te ajudar a se conectar com o seu verdadeiro centro. Mas na verdade o que elas fazem é fazer você resgatar o seu eu real, porque muitas vezes sozinho, só com a meditação, você não consegue fazer isso. Mas de tanto você praticar, a meditação muitas vezes é um caminho super importante para esse reencontro consigo mesmo, que você pode, claro, através de terapia, você pode ter atalhos nesse reencontro. Mas esse processo de integração da sombra, gente, sempre vai ser um processo dolorido, não tem jeito, não tem como não olhar para essa dor ou negar essa dor. Essa dor faz parte da vida, ela tem que ser encarada, integrada, e você não deve ficar olhando para essa dor para se lamentar ou para se vitimizar, mas sim para usá-la como mola propulsora para a expansão da sua consciência, entende? Então, quando você começa a ter essa postura, você vai reconhecendo em si mesmo recursos que muitas vezes você nem sabia que existia, por estar identificado com algum tipo de sofrimento. Então, quando você vai descobrindo esse centramento, esse olhar para dentro, e você vai se desidentificando desses desejos do ego, você percebe que o externo vai te abalar cada vez menos. Justamente porque você aprendeu a se conectar com o que realmente importa. Ou seja, você não ficou numa postura controladora, querendo controlar o comportamento do outro para você ficar bem. Pelo contrário, você percebeu que a mudança tinha que ser interna. Uma conexão sua com você mesmo, que te trouxe presença e consciência para não se identificar com o periférico. Vocês percebem a mudança de postura? Que isso é amadurecer? Porque quando eu sou controlador, eu quero que o mundo mude, que o outro fale isso ou aquilo para mim, para eu ficar bem. Porque eu não admito ouvir a visão do outro. Então eu quero controlar o que o outro vai me falar para eu não ficar mal. Não é uma questão de controlar o outro, é uma questão de consciência. Na medida em que eu sou um exemplo de consciência, eu também ensino pelo exemplo. Tem o programa Pinga Fogo, do Chico Xavier, de 1971. Recomendo que vocês assistam, é fantástico esse programa. Tem a parte 1 e a parte 2. Ambos são fantásticos, se vocês ainda não viram, vejam. Tem aqui no YouTube integral para vocês poderem assistir. Eu tava reassistindo esse Pinga Fogo de 71, né? E é sempre muito bom entrar em contato com uma energia tão luminosa como a de Chico Xavier. Eu fiquei muito comovida. E é interessante a gente observar a postura dele em relação a algumas perguntas mais desafiadoras que ele recebeu. Ele dava respostas muito assertivas, porém muito amorosas, muito generosas, sempre muito gentil. Não discutia com ninguém, não era reativo, mas se colocava. Falava o que pensava, com percepção, com sabedoria,
justamente por estar conectado com a fonte. Então, ele poderia ficar abalado com uma pergunta capciosa de um jornalista, por exemplo, né? E querer controlar o jornalista para ele não fazer esse tipo de pergunta. Mas não, a postura dele era justamente estar consciente para dar respostas perceptivas. Uma resposta perceptiva, ela é fruto da conexão com a fonte. Quando a gente tenta controlar o externo para que o externo fique bom, para esse externo não nos abalar, a gente não está tratando a causa do problema. A gente está querendo controlar algo que está fora de nós e que é impossível da gente controlar. Não tem como a gente controlar a maneira como as pessoas vão se dirigir a nós. Mas a gente pode sim ter consciência em relação à postura que a gente vai responder a essas pessoas. E é isso que faz toda a diferença, gente. E essa dificuldade da gente lidar com a frustração se revela em coisas bem simples do cotidiano, né? Como eu já falei, às vezes a pessoa começa um relacionamento hoje, quer casar amanhã, quer ter filho no dia seguinte. Ela não espera a relação ser construída gradativamente, a relação prosperar. Se o outro fala alguma coisa que minimamente a desagrada, ela já rompe o relacionamento e não quer nunca mais saber da pessoa. Então a gente está cada vez mais intolerante. Uma coisa é a gente ter percepção do grau de afinidade e se afastar por uma percepção empática. A outra coisa é a gente estar extremamente intolerante a tudo que é diferente da gente. Então, por exemplo, hoje em dia o que a gente mais vê são famílias se desfazendo, né? Porque fulano de tal tem uma opinião diferente da sua e você nunca mais quer conversar com aquele seu tio ou com a sua mãe, com o seu pai, por conta de uma diferença de percepção em algum aspecto. Você quer cortar o vínculo só porque ele falou algo que você não gostou, né? Quando na verdade, gente, o ideal, e é o que eu procuro inspirar aqui, é a gente reconhecer o grau de afinidade que a gente tem com cada pessoa. Ao invés de você focar no que a pessoa falou e você não gostou, que tal focar no afeto, como diria o Ali Cravo? Que tal focar no grau de afinidade existente entre vocês? Se não houver nenhuma afinidade, o que é muito difícil, ok, você pode se afastar completamente. Mas isso é muito raro. Sempre a gente tem alguma afinidade com as pessoas em algum nível. A gente pode focar nessa afinidade. Não é porque existe alguma desafinidade em algum nível que a gente tem que cortar a pessoa da nossa vida, que a gente tem que eliminar a pessoa da nossa vida porque ela falou algo que a gente não concorda. Às vezes existe uma desafinidade naquele ponto, mas existe muitas afinidades em outros pontos. Então eu posso escolher focar nesses outros pontos e conversar sobre esses temas nos quais existe uma afinidade. Agora, é claro, nos pontos onde não há afinidade, eu posso até conversar com o outro para aprender com o olhar dele e exercer aquilo que o Ali chama de oposição amistosa, que é muito raro hoje em dia. Em geral, a oposição que as pessoas exercem entre elas é uma oposição muito bélica, de disputa de poder, de competição. É muito difícil a gente observar pessoas que pensam diferente, conseguindo ter uma conversa generosa, amistosa, onde existe uma exposição, né, de pontos de vista diferentes, e aí então as pessoas procuram aprender umas com as outras. Isso é muito raro. Em geral, o que existe é uma oposição bélica, uma oposição não amistosa, onde cada um quer impor a sua visão de mundo e onde um não ouve o outro. Enquanto você está escutando o outro, você já está pensando num contra-argumento para vencê-lo, né, para jantá-lo, como dizem por aí. Você já quer acabar com a pessoa, então você usa a sua comunicação como instrumento bélico para tentar acabar ou diminuir o outro. E é por conta disso, gente, que as relações estão ficando cada vez mais insustentáveis, porque as pessoas não conseguem exercer uma oposição amistosa, generosa. Então, se eu penso diferente de alguém, tudo bem, eu posso me posicionar de forma diferente, de forma generosa, empaticamente, considerando o outro, sem desrespeitá-lo, sem agredi-lo. Eu posso fazer isso, né? Se eu achar que devo fazer isso. Ok, eu vou lá, falo a minha opinião, a pessoa vem, coloca a opinião dela e a gente consegue ter uma conversa saudável, onde existe sim uma troca,
cujo foco é no aprendizado, é na troca, não é em impor uma ideia, impor uma opinião. Em geral, a maioria das pessoas, quando está falando algo e está conversando com outra, a outra pessoa ela não está escutando o que essa aqui está falando. Ela já está pensando em contra-argumentar, porque ela leu tal coisa em tal lugar, e em tal lugar fala isso, e ela já quer contrapor, ela já quer combater o que essa aqui está falando, e com isso não existe troca. Não tem como a gente focar no conjunto intersecção quando o nosso foco nas relações é nessa desafinidade bélica, é na disputa de poder e é muitas vezes em querer competir com o outro, em querer ser dono da razão. E aí essas pessoas não se escutam mais. Inclusive o Rubem Alves tem uma frase que eu adoro, que eu costumo citar com frequência, que é assim: ele fala que conhece muitos cursos de oratória, mas que nunca viu nenhum curso de escutatória. Que provavelmente se houvesse um curso de escutatória não haveria inscritos, que as pessoas só querem falar, não querem ouvir. Eu fiquei muito feliz em saber que hoje em dia já existe o curso de escutatória, já tem pessoas que dão esse curso, que é maravilhoso, porque aprender a ouvir é uma das coisas mais difíceis, né, que existem. Em geral, quando a gente faz uma pergunta para alguém, a gente já tem uma expectativa de resposta, e se a pessoa frustra essa expectativa, a gente já leva para o lado pessoal, como se aquela pessoa estivesse falando aquilo contra nós. E na verdade, na maioria das vezes, não é pessoal. Na maioria das vezes a pessoa só está expressando a visão de mundo dela e aquilo não é algo contra nós. Só que em geral a gente já leva para o pessoal. Se a pessoa discorda de uma ideia nossa, a gente já acha que a pessoa não gosta da gente. E a gente já quer eliminar a pessoa da nossa vida, a gente já fica bravo. E essa dificuldade em lidar com a frustração, em lidar com a oposição de uma forma saudável, faz com que as nossas relações fiquem cada vez mais pobres, com que as pessoas fiquem com cada vez mais medo de se expressarem, de falarem aquilo que sente, com que as pessoas fiquem o tempo todo pisando em ovos, com medo de falar isso ou aquilo, porque o outro pode não gostar, pode acontecer isso ou aquilo, e as relações vão ficando empobrecidas, porque as pessoas ficam impossibilitadas de se expressarem de forma espontânea. Isso dificulta a troca genuína entre os vínculos. Então, gente, eu acho sim que a gente tem que aprender a se comunicar e a se relacionar de forma perceptiva e empática. Porém, não tenho a ilusão de que o mundo todo vai mudar e vai ficar lindo, maravilhoso para eu ficar bem. Então, saber lidar com essa heterogeneidade, saber lidar com essa frustração, saber lidar com pessoas que são grosseiras, que são reativas e saber não levar isso para o lado pessoal é um grande treino. Porque aqui a gente fala muito de uma comunicação generosa e a maioria de vocês, pelo que eu vejo nos comentários, já sabe ter uma comunicação generosa. Mas a gente não pode ter a idealização que todo mundo tem essa percepção e essa consciência. Porque tem muita gente que não sabe se expressar, né? Tem muita gente que nunca aprendeu a se expressar de uma forma mais generosa. Então essa pessoa ela vai se comunicar de uma forma reativa. E o nosso treino é aprender a não levar para o pessoal, não se deixar abalar por isso e levar aquilo tão para o lado pessoal a ponto de não querer muitas vezes realizar um trabalho importante pelo medo da crítica do outro. Como é o caso dessa pessoa que me procurou e falou: nossa, eu vou parar de gravar porque eu recebi essa crítica. Não, você vai receber muitas outras críticas e você tem que usar isso para se fortalecer, para continuar o seu trabalho. Porque se no primeiro desafio que aparece no seu trabalho você já sucumbe, você fala: eu não vou dar conta, eu não vou aguentar, você não vai aguentar mais nada na sua vida, porque sempre haverá dificuldades, adversidades, elas fazem parte da vida, ainda mais num planeta de provas e expiações. Então não adianta a gente ter a idealização de que tudo vai ser perfeito, de que o mundo vai ficar maravilhoso pra gente ficar bem. A gente não pode ter esse tipo de ilusão. Então se você vai fazer um trabalho, se receber uma crítica, saiba, virão outras e não tem como você controlar isso. Mas você pode sim mudar a sua percepção para não levar para o lado pessoal, para amadurecer e saber lidar com a frustração, para amadurecer e saber lidar com os nãos que a vida te traz.
Não é todo mundo que vai gostar de você, não é todo mundo que vai te achar maravilhoso, não é todo mundo que vai te elogiar e tá tudo bem com isso. É saber lidar com isso que nos faz evoluir, nos faz de fato virarmos adultos, né? Entendermos que as nossas necessidades não vão ser satisfeitas imediatamente, essa é a beleza da vida, é justamente correr esses riscos, é saber lidar com as frustrações, é entender que as coisas não acontecem na hora que a gente quer, que vai haver momentos que a gente vai receber crítica, que não é todo mundo que vai nos elogiar, e justamente saber lidar com essa heterogeneidade, saber lidar com essas adversidades, é que nos faz crescer, nos faz expandir em consciência e nos torna mais maduros, mais adultos, mais conscientes, mais autônomos e mais autorresponsáveis pela nossa própria vida. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se tocou seu coração de alguma forma, se fez algum sentido pra você, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com os amigos e, claro, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito. Como sempre, eu quero agradecer os comentários tão generosos e carinhosos que eu recebo todos os dias. Infelizmente, eu não disponho de tempo para responder um por um, mas saibam que eu leio a maioria e fico muito grata com o carinho e a generosidade de vocês. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.